Olá, bem-vindo a Mercados e Negócios, um espaço de debate sobre a economia brasileira. Aqui, empresários, economistas, jornalistas explicam como anda a economia do país e do Espírito Santo e como isso afeta a vida das pessoas. Os mundos empresarial e acadêmico se encontram nesse espaço para traduzir o economês para o português. Nosso entrevistado de hoje em Mercados e Negócios é o presidente do Conselho de Economia do Espírito Santo e consultor do Tesouro Estadual, Eduardo Araújo. Nós vamos conversar sobre o cenário econômico para 2015. Sr. Eduardo, obrigado por sua presença aqui em Mercados e Negócios. O setor produtivo andou fazendo umas pesquisas na indústria, comércio e serviço e detectou que o empresário está muito pessimista para 2015. 2015 é realmente um ano perdido ou o empresário que se acostumou a ter lucros altos e prestar serviços e vender produtos de terceiro mundo anda reclamando demais? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite em nome do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo e dizer que a gente está sempre à disposição para os pedidos aí que fizer. Bom, eu entendo que em 2015 nós temos uma situação da economia bastante desafiadora. Então, em certo sentido, eu concordo com a visão dos empresários, porque o nível de confiança, né, dos empresários ele está abaixo aí, se pegar a série histórica, desde o ano de 2009, que a gente está no menor patamar. Isso não só os empresários, mas também os consumidores, que estão com um nível de confiança aí, desde que a pesquisa da FGV foi iniciada, é o menor índice. E aí nós temos então para 2015 um cenário que combina o que a gente chama de estagflação, né? É uma estagnação econômica porque a taxa de crescimento da economia deve ficar negativa em menos 0,6%. Isso se a gente avaliar a série histórica desde 90, quer dizer, 25 anos que a gente não tem uma taxa negativa a esse patamar. Já tivemos outras situações com decrescimento, né, do PIB, mas nesse patamar de menos 0,6%, que se realizar realmente vai ser a menor retração dos últimos 25 anos. Combinado a isso, a gente tem um problema da inflação, que a inflação esse ano ela deve ficar em um patamar aí pelo menos de 1% acima da meta oficial do IPCA. Então a gente espera que isso fique em 7,5% para 8%. Vai depender aí um pouco de como vai se comportar aí os preços não administrados, né? Porque a gente, esse ano, né, do ponto de vista da inflação, o que nós temos é que os preços administrados eles estão subindo, né, um patamar, porque nos anos anteriores houve uma certa influência do governo. O que são preços administrados? Esses preços administrados são, a gente está falando de combustível, da energia elétrica, são aqueles preços que, de certa forma, o governo consegue interferir. Então, no ano passado, por conta das eleições, nos anos anteriores, o governo tinha uma política de maior intervencionismo nesses preços. Já esse ano nós assistimos, né, uma reversão desse cenário, né, com aí o início do ano, o pacote de maldades, né, com as mudanças aí no campo fiscal, né. Então o governo deixou aí de dar alguns incentivos, alteração de tributos aí da CID fez com que preços dos combustíveis para os consumidores acabassem também se elevando. Então a gente já consegue perceber um pouco isso. Alguns empresários até aproveitaram a oportunidade também para aumentar um pouquinho da margem ali do preço de combustível. Isso aí para o empresário, né, do setor industrial é ruim, porque implica em elevação de custos e como a gente tem uma perspectiva de um pequeno crescimento econômico, para os empresários que entregar o produto e conseguir manter o mesmo nível aí de faturamento, não é de se esperar que tenha o mesmo faturamento, mas se quiser manter posição de mercado, vai haver em alguns casos questão de preços, né? Vão precisar rever os preços para que os preços se tornem mais competitivos, porque quando a gente observa do ponto de vista do consumidor, de uma maneira geral, o mercado de trabalho ele já vem também dando sinais. Aí nós tivemos no ano passado, talvez o principal fator, né, que é responsável pela eleição da presidente foi porque nós estávamos com um nível de desemprego muito reduzido. Então nós fechamos o ano passado com 4,3% de desemprego, praticamente considerado aí pleno emprego. Mês de janeiro a gente já tem elevação de 1 ponto percentual aí, de 5,3% do desemprego.
E com esses indicadores que nós estamos falando, é possível que a gente chegue no final do ano com uma taxa de desemprego de 7%. Quer dizer, o senhor está mostrando o seguinte quadro. O Brasil não cresce em 2015, ao contrário, diminui sua economia em relação a outros países do mundo. Exatamente. Quer dizer, nós vamos ficar mais pobres. Exatamente. Além disso, nós vamos pagar mais pelos serviços, por luz, por combustível, por cabeleireiro, por supermercado, porque a inflação está aumentando. Além disso, as empresas não vão investir porque estão vendo esse cenário. Esse nível de confiança que está também do empresário está baixo. Então elas não vão investir. Empresa que não investe e vendo a coisa ficar ruim a longo prazo, demite para segurar seus custos. Então nós temos, do ponto de vista das famílias, nós temos uma roda negativa, uma roda de problemas. E o problema do desemprego, como eu coloquei, né? Que isso para o consumidor, de uma maneira geral, é um sinal de alerta, né? Nós temos aí feito um discurso, até em todos os setores, né? Tem se falado em ajuste fiscal, não é só o governo, as empresas também estão fazendo um ajuste delas e os consumidores também nos orçamentos. Então isso acaba criando uma situação para a economia uma situação realmente difícil. E os consumidores, eles têm razão, né? Porque quando a gente pensa que o custo, as taxas de juros também, elas estão em um patamar aí, deve chegar ao final do ano aí com 12,75%, e essa taxa de juros básica aí, se a gente olhar para o histórico, também é mais elevada dos últimos 6 anos, né? Não é, vamos dizer assim, já tivemos situação de taxa de juros muito maior, né? Mas também não é a taxa de juros tão baixa. Então, para aquele consumidor também que às vezes não faz a compra à vista e vai fazer a compra parcelada, a situação também está um pouco mais difícil. Porque você vê aí a questão do IOF, né, que se elevou agora recentemente, e isso implica que as condições de compras a prazo, as pessoas que às vezes movimentam a economia, né, não fazendo compras à vista, essas pessoas também estão um pouco mais cuidadosas em relação a essas compras. Quer dizer, dentro disso tem um grupo de pessoas aí que eu quero separar. Durante muito tempo o brasileiro não viajou porque o dólar e as condições eram ruins. Isso. Aí em determinado momento a economia melhorou e todo mundo começou a viajar. Exato. E muita gente planejou viagens para 2000, juntou um pouco de dinheiro para 2015 e 2016. Essas pessoas não devem viajar. Assim, acontece no caso das pessoas que às vezes já se programaram, né? E aí, às vezes, essa alteração do câmbio, que este ano deve chegar aí a R$ 2,90, a R$ 3,00, o Banco Central aí, o governo já tem demonstrado uma menor intervenção, né, no mercado de câmbio. Então, existe uma percepção de que nós não teremos mais esse câmbio que nós vimos aí em um momento de R$ 2,00, de R$ 1,60, e essas famílias aí que se programaram para fazer viagem, quem realmente já está com aquele desejo, já juntou, né, já fez uma economia, às vezes vai fazer, mas vai fazer com aquela restrição, né? Viajar no cartão de crédito, nem pensar. Sim, e aquele cuidado também, né, de fazer as compras, porque realmente esse câmbio atingindo o patamar de R$ 3,00, olha só, que você poderia viajar com o câmbio a 2 algum tempo atrás, e não é muito tempo assim, e você ter esse câmbio agora a 3 realmente dificulta um pouco. Até para aquelas pessoas que estavam entre decisão de viajar para a Europa e viajar para os Estados Unidos, e tinha uma diferença, né? Eu me recordo que o euro estava muito acima, né, em relação ao dólar, agora está muito próximo, então está dando até pouca diferença, né? Então a situação aí, quando a gente olha também para a questão do dólar, a perspectiva, então, é que a gente tenha esse final de ano com a taxa de câmbio aí, como eu disse, de 2,90, e que em 2016 não há muita perspectiva de se cair, 3 e até um pouco a mais, assim, dependendo de como vai funcionar essa intervenção, né, do governo em relação a essa questão do mercado cambial. É muito difícil prever câmbio, também preciso dizer isso, né, porque eu estou falando esses números, são os números que de projeções dos economistas, né, da área das instituições financeiras, divulgadas na pesquisa do Focus, né? Mas, enfim, isso dá um sinal, o que é consenso é de que nós não teríamos mais uma taxa de câmbio tão, assim, favorável, né, para essas pessoas que querem fazer viagens para fora e fazer compra também de produtos importados, né? Agora, me preocupa o câmbio também, assim, do ponto de vista, porque o dólar é uma moeda de referência internacional, né? Então, quando a gente percebe essa desvalorização do real, é também avaliar como se os nossos ativos, né, financeiros, eu tenho minha riqueza em relação ao mundo, nós estamos perdendo
Então, isso também acaba sendo um pouco desfavorável. Vou pedir licença ao senhor para fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para a gente conversar um pouquinho sobre as empresas e as pessoas, como elas devem se preparar para esse ano tão difícil. Okay. A gente volta daqui a pouco com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o presidente do Conselho de Economia do Espírito Santo, Eduardo Araújo. A gente volta em instantes. Ajude a tornar o jornalismo da GV News cada vez melhor. Mande sugestões e críticas para pauta@gvnews.tv.br. Nos acompanhe pelo facebook.com/gvnewstv. Você também pode assistir as reportagens exibidas aqui no nosso canal no YouTube. A GV News também está disponível na internet. Acesse www.gvnews.tv.br e assista toda a nossa programação onde você estiver. Dizem que Vitória é uma ilha, mas na verdade são várias. Sucessivos aterros foram unindo as ilhas que ainda podem ser identificadas através dos nomes dos bairros: Ilha das Caieiras, de Santa Maria, de Monte Belo, da Fumaça e ainda as Ilhas do Boi e do Frade. Contam que Vitória é a união de mais de 50 pequenas ilhas, um arquipélago. A capital é formada ainda pelas Ilhas da Trindade e Martim Vaz, distantes mais de 1.000 quilômetros. E tem ainda uma parte no continente. Vivem aqui cerca de 350 mil pessoas, gente nascida no Espírito Santo, capixabas, e vindas também de várias partes do Brasil e do mundo. De acordo com o IBGE, o PIB per capita de Vitória é o maior entre as capitais do país. A principal atividade econômica do município é a prestação de serviços, seguida pelo comércio e a indústria. Mas a cidade tem ainda atividades da extração mineral, agropecuária, pesca e aquicultura. Vitória é uma das 3 capitais mais antigas do Brasil, atrás apenas de Recife e Salvador. O nome vem da vitória na batalha contra os índios goitacazes, ocorrida em 8 de setembro de 1551. O casario do centro da cidade conta muito dessa história de lutas e superação. Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o presidente do Conselho de Economia do Espírito Santo e consultor do Tesouro Estadual, Eduardo Araújo. No primeiro bloco, nós conversamos sobre o cenário para 2015. Agora, nós vamos tentar mostrar para você como as empresas podem e devem se preparar para 2015 e como você deve preparar o seu bolso para momentos tão difíceis que os economistas têm previstos para esse ano de 2015. Eduardo, vamos explicar agora um pouco mais, tentar situar as pessoas. Como o senhor disse, o governo está fazendo um ajuste fiscal porque viu que perdeu a mão e precisa voltar aos trilhos. As empresas, vendo que o governo está nesse caminho e vendo a inflação, vendo a baixa de investimentos do governo, também estão se reprogramando. Mas o cidadão, ele não tem as informações gerais que o governo tem, que as empresas têm, que o mercado financeiro tem. Ele, na verdade, ele acaba sendo pego pelo roldão das decisões que foram tomadas. E aí já é tarde demais para planejar o ano. Vamos conversar falando para essa pessoa como ela deve olhar as notícias para que ela possa se preparar dentro da realidade dela, já que não dá para fazer um cenário para todo mundo, cada um tem um salário, cada um tem emprego, outro não tem emprego, um tem a mulher que trabalha, outro não tem a mulher que trabalha, as famílias são muito diferentes. Como ele deve olhar as notícias, o que ele deve prestar atenção para saber como será o segundo semestre, já que o primeiro semestre as decisões já foram tomadas e ele já está sendo afetado com o aumento da eletricidade, aumento do combustível, aumento da taxa de juro, aumento do custo da folha de pagamento para as empresas. Quer dizer, tudo isso ele já foi tomado, ele já está sendo afetado. Como é que ele deve se preparar para esse segundo semestre? O que ele deve olhar? Esse é o ano da educação financeira, né? Nós temos orientado, né? Observa que o comportamento das pessoas, de uma maneira geral, que eu converso, que vem pedir dicas nessa área de educação financeira, é que existe muito desconhecimento em relação às próprias finanças, né? As pessoas
geralmente se envolvem com diversos temas, mas muitas vezes se dedicam pouco tempo para se planejar. E eu diria que, por mais que seja repetitiva essa fala do planejamento financeiro, é o que o setor público faz, o que as empresas têm fazendo e que eu entendo que as famílias precisam fazer nesse momento. Já iniciamos o ano, é o orçamento, é ter um orçamento financeiro bem discriminado ali com a relação das despesas que a família tem, com a relação das receitas. E isso é um panorama que se faz geralmente para você ter uma visão, né, de onde você pode ou não, fazendo isso, colocando isso no papel, né, quando o cidadão faz isso lá no dia a dia, lá com a família, ele consegue ter uma dimensão de onde ele realmente vai conseguir cortar, né? Como você falou, às vezes tem itens que são difíceis de se cortar, né? Esse ano a gente tem a energia elétrica, como você falou, que está, por exemplo, um patamar mais elevado, né? Recentemente aumentou 26%, né? A concessionária do Estado, né? E além disso a questão da bandeira vermelha, a gente tem um incentivo maior até para revisar alguns hábitos dentro de casa, que é equipamentos que ficam em modo offline. Parece que não, você desliga aqueles equipamentos, aquilo dá economia até de 10% na conta de energia elétrica. Pode ser pequeno essa alteração, né, no orçamento geral da família, mas você tem outros itens aí, pensando na própria questão do consumo, nessas compras que são feitas a prazo, como eu disse, a gente tem um ano que não está muito favorável para você fazer compras aí parceladas. Nós estamos com condições de taxas de juros elevadas, então o custo... E o risco de desemprego. E o risco de desemprego. Então, a mensagem é para poder colocar as despesas, receitas e despesas no papel, se possível, se programar aí para uma economia de uns 30%. Aí tem pessoa que me fala, 30%? Eu vou pegar a minha receita, vou pegar a minha despesa, se eu tenho lá, recebo R$5.000 por mês, vou ter uma despesa lá de 3.500 e vou me programar para ter 1.500 de economia por mês. Como é que é isso? Às vezes é difícil. Eu falo, olha, principalmente para aqueles jovens que estão iniciando a profissão, isso é muito importante, você se programar com essa economia, para você até, quando pensar do ponto de vista da aposentadoria, que é o período mais difícil, né, que você tem que ter. Então, você se programa agora para ter uma situação de independência financeira, né? Você se programar para ter uma renda que não seja só aquela proveniente do seu trabalho. Você, se possível, se programar, ter um colchão de reserva financeira e conseguir ter uma receita também proveniente de uma aplicação financeira ou um investimento que você pode fazer, às vezes, num imóvel. Então, essa taxa de 30% é uma recomendação que a gente dá e que só é possível você alcançar ela se você tem esse planejamento. Tudo começa com esse planejamento. Você tem uma planilhazinha lá. Mas, seu Eduardo, é bom ter 30%. Sim. Mas esse ano vai ser difícil até de ter o salário. Exatamente. A gente, na economia não existe mágica, né? Então, se a gente está falando de um cenário aí se você não consegue cortar despesa, eu diria até como um desafio pensar numa nova fonte de receita. É um ano de dificuldade, de desafio, mas sempre há oportunidades, né? Porque os problemas, às vezes, eles afetam um setor e outro. Às vezes, tudo bem que existe uma situação aí de recessão decretada, mas existe sempre a oportunidade, né? Para aquela pessoa que tem um espírito até mais empreendedor de buscar uma oportunidade. Então, nesse ponto de vista, eu sou até otimista, né? Acho que as famílias, cada família tem que pensar assim, de forma... Ter essa meta, a meta de 30%, ela é difícil, mas de repente você não consegue os 30%, mas consegue os 15%. E aí a gente está falando do ano de dificuldade, já que você às vezes não consegue ampliar a sua receita, você tem que cortar a sua despesa. É aquele consumo que é feito às vezes de um impulso, né? Às vezes você faz uma compra, às vezes... Se você tem um planejamento, você consegue saber quanto que você vai dedicar do seu orçamento para cada compra, inclusive aquelas que você faz no shopping, às vezes de impulso. Então, a mensagem para as famílias que nós damos para 2015 é uma mensagem assim de planejar mesmo, de planejamento financeiro. Mão fechada. De se programar para poder fazer um consumo consciente, né? Então, o consumo consciente em todas as frentes, né? Até porque, do ponto de vista da energia elétrica, nós estamos falando de uma situação de água também, né? Então... O orçamento das famílias está sendo claramente corroído nesse momento. Exatamente. Por essas contas que o governo administra. Porque se acontecer do desemprego impactar um caso ou outro, a pessoa até precisa ter essa economia por conta de, vamos pensar, cada pessoa, né? Difícil traçar um cenário geral, porque dependendo do segmento, às vezes a empresa não transfere
o empregado ali, já de imediato, a questão de fazer corte, né? Mas é possível que até o final do ano a gente observe, em função de alguns setores, por conta da restrição aí de vendas, tenha que fazer algum corte e aí, dado esse risco, a recomendação que a gente dá é que as famílias tenham maior critério. Quer dizer, quando se fala em desoneração onerar a folha de pagamento ou desonerar a folha de pagamento, o trabalhador tem que prestar atenção que é o emprego dele que está em risco. Exatamente. Aí quando você... Ele lê lá, a folha de pagamento foi onerada de 150%. Ele tem que prestar atenção que isso é o emprego dele que estão falando do emprego dele. Porque dependendo se o empresário ele tem a taxa de lucro que ele quer e a despesa de folha de pessoal, dependendo da atividade, pode ser até 50%. Então, é muito significativo quando soma-se os tributos e tudo, a despesa global, né? E dependendo desse custo, quando ele é mais elevado, você acaba sendo o cidadão prejudicado por conta aí dos riscos de desemprego. Mas também tem toda uma questão também de financiamento do setor público, né? A gente fala dessas questões de previdência também, né? O setor público também precisa ter uma sustentabilidade, porque senão também lá na frente, se a gente não tiver um recolhimento, né, correto, a gente não consiga fazer o pagamento dos aposentados no futuro, que é um outro problema. O aposentado é quem está na ativa. Na verdade, o aposentado ele recebe pelo aquilo que ele produziu para outros aposentados, né? Exatamente. Quer dizer, a gente paga a aposentadoria das pessoas e recebe a aposentadoria de quem está no setor produtivo. Se tem muito desemprego, diminui a arrecadação do governo e os aposentados começam a ter problema. O governo tem que botar o dinheiro para o aposentado, porque o aposentado não pode ficar sem receber. Né? Essa é uma das máximas do governo. Né? As coisas estão todas conectadas, mas essa é a mensagem, né? É um ano de 2015 com bastante desafio, então a prudência é a palavra-chave aí, a palavra de ordem. Educação financeira, prudência, mão fechada e atenção às notícias que estão vindo da área do governo. Exatamente. Porque vai ser um ano de recessão, o país não vai crescer e as empresas também não irão investir. A combinação de estagnação, baixo crescimento e preços mais elevados. Então, é aquilo que os economistas não gostam na economia, que é esse cenário adverso de baixo crescimento econômico com preços em patamares mais elevados. Ainda bem que são só os preços administrados que estão se recuperando, aqueles outros preços livres, né, de uma maneira geral. Como eu expliquei, as empresas acabam sendo forçadas em alguns setores a reduzir preços para poder manter as condições de competitividade. Então, os empresários também podem amargar um pouquinho na redução das margens de lucro esse ano. O recado vai ser um ano muito difícil. De bastante desafio. Exatamente. Eduardo, obrigado pela sua participação aqui em Mercados e Negócios. Deixo o convite para o senhor participar outras vezes, para a gente discutir pontos específicos da economia do país e do Estado. Okay. Obrigado mais uma vez por sua presença em Mercados e Negócios. O Conselho de Economia agradece e a gente está sempre à disposição, sempre que precisar. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.